Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Otimiza Cast. Esse é o nosso 8º episódio e temos uma convidada muito especial. Eu sou a Cássia, trabalho como secretária remota, tenho uma empresa de secretariado remoto e também tenho um programa na TV Engá, Os Desafios do Empreendedorismo, junto com a Karine. Isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Karine Oliveira, tenho uma empresa de BPO financeiro, a KJL Serviços Empresariais, e também tenho um quadro com a Cássia na Lucre Mais, Os Desafios do Empreendedorismo. E hoje nós trouxemos uma convidada mega especial, amiga, irmã. Maravilhosa. Nem falo muito, que senão já começo a chorar. Mas vamos lá, falar um pouquinho dela. Empreendedora, comunicadora e apaixonada pelo mundo dos negócios. Comanda um clube de empreendedorismo feminino, compartilhando estratégias, conexões e apoio para que outras mulheres também conquistem seu espaço. Além disso, ela, a voz dos empreendedores na Band Maringá, onde pelo quadro leva ao público histórias inspiradoras, dicas e conteúdos para apoiar o crescimento de marcas e pessoas. Para ela, comunicar é mover, inspirar e fazer acontecer. Ela dá luz às suas ideias. Seja muito bem-vinda, Tars. Olá, Karine, Cássia, obrigada pelo espaço. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha jornada, compartilhando um pouco daquilo que eu faço dentro dos meus negócios. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Ai, para mim é uma honra. Nem vou falar muito, não, eu choro. Bom, Tarsis, então falando um pouquinho sobre você, falei bem pouquinho, mas eu gostaria de saber de você. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Já falou bastante, né? Profissionalmente, então, eu sou contadora, sou advogada. Todos os meus negócios giram em torno de empreendedorismo. Tenho um clube de empreendedorismo feminino, onde as mulheres se reúnem, se fortalecem, levam adiante seus negócios, alavancam seus negócios através de parcerias, através de conexões, através de capacitação, através de estar ao lado do contágio social também de outras empresárias. Isso interfere bastante também. Com certeza. Tem um podcast, assim como vocês, que a gente fala de mentalidade empresarial. Tem um quadro na Band, onde eu também entrevisto empresários. Então, são vários movimentos sempre voltados ao empreendedorismo, sempre levando informação, conteúdo, capacitação, crescimento e geração de negócios aí para os empresários que eu me cerco. Bom, eu tô em quase tudo, né? Em quase tudo, graças a Deus. Obrigada, Cá. E é incrível esse clube de mulheres, gente, é incrível mesmo. Olha, eu nem gosto de falar muito da Tarsis, porque pra mim, vocês já sabem, ela é minha luz, eu sempre falo isso. Que delícia. Mas eu falo que o que ela proporciona pra nós, mulheres, é incrível. O empoderamento, o aprendizado, gente, é muito incrível, parabéns, de verdade. O clube nasceu em 2020, já faz 5 anos já que tem o Clube de Empreendedorismo Feminino, que é o Clube Saber Mulher. Lá a gente tem esses pilares, realmente, de fortalecimento, de conexão, de capacitação. A gente vai adaptando conforme as coisas vão acontecendo, né? Nós vamos ter agora um movimento mais voltado para a espiritualidade da mulher. Sim. É a primeira vez que a gente vai trabalhar com a espiritualidade da mulher. A gente sempre trabalhou muito com os negócios, mas nós sabemos, né, que quando o CPF tá forte, o CNPJ também tá forte. Então a gente vai começar agora esse movimento de cuidar um pouco da mulher por trás na empresa para fortalecer naturalmente assim os seus negócios. Eu também vou estar presente, mas eu queria que você falasse um pouquinho data. Então vamos lá, nos dias 22, 23 e 24 de agosto vai acontecer a primeira imersão Mulheres que Realizam. Nós temos 2 livros escritos também que se chamam Mulheres que Realizam. Até devia ter trazido o livro pra vocês. Pois é. Mas me comprometo a trazer pra vocês. Mas tá indo pro terceiro também, pelo que eu tô sabendo. Tá indo pro terceiro, mas calma, vou falar da imersão, depois eu falo do livro. Mas só pra justificar o porquê da imersão Mulheres que Realizam. É assim que a gente chama as mulheres do clube, Mulheres que Realizam. E aí, naturalmente, ficou imersão Mulheres que Realizam. Serão 3 dias. Vai vir o Cacá Montanz, ele que é um mentor extraordinário de mulheres. Eu já estive com ele várias vezes, perto dele, trabalhando com ele várias vezes, então é um cara incrível. Ele vai estar aqui em Maringá fazendo essa imersão presencial com a gente, sexta-noite, sábado o dia todo, domingo na parte da manhã, terminamos aí com o nosso almoço, onde a gente vai cuidar da nossa espiritualidade. Sim. A identidade da mulher, a orfandade. Quando a gente fala de orfandade, a gente tá falando de pai e mãe, né? A gente sabe das crenças limitantes, né? Muitas das coisas que a gente carrega até hoje nas nossas vidas vêm dos nossos pais, da nossa mãe, então vamos tratar isso também. Quebra de laços, ele é um cara incrível, vale a pena estar lá com a gente. O livro, ele também é um projeto do Clube de Empreendedorismo
empreendedorismo. Estamos indo para o 3º livro já em 2025, livro Mulheres que Realizam. Esse livro vai ser lançado agora em setembro em São Paulo e depois, com certeza, vou convidar vocês para o lançamento aqui em Maringá. Vai estar lindo. Gente, quem puder, leia esse livro, é incrível. Sim, perfeito. E também tem o podcast, você quer falar um pouquinho também? O podcast, na verdade, nós conversamos com líderes empresariais, assim como vocês fazem aqui, onde a gente conversa mais sobre a jornada de vida deles. Por quê? O que nós entendemos? Que existe uma jornada que o empresário trilhou, que levou ele daqui para cá. Sim. O que aconteceu? O que mudou, especialmente na mentalidade dele? Por quê? Se hoje vocês estão aqui, alguma coisa virou a chavinha de vocês, vocês entenderam que era importante vocês estarem num espaço como esse, levando informação, levando capacitação também, porque é uma espécie de capacitação. Sim. O podcast não deixa de ser uma espécie de capacitação, né? Então a gente quer entender justamente essa jornada. E o que virou na chavinha, na cabeça ali do empresário, que fez ele chegar daqui pra cá. E sabe o que é muito engraçado? Que a gente acaba percebendo... Vocês já viram aquela frase que o sucesso deixa rastros? Sim. Gente, como é incrível isso. Porque a gente conversa com empresários de 30 anos, de 10 anos, de muitos anos de jornada e de poucos anos de jornada, e a gente começa a perceber esses pontos em comum, sabe? Então, como é legal. Eu acho que a história, ela ensina muito, né? Muitas vezes te faz até... pular, dar um saltinho ali, não passar por certas coisas que outros empresários passaram. Então, o que é bacana nosso é isso também. O que a gente tenta trazer? Um pouquinho da história. E são histórias que trazem pra gente, assim, muitos insights. Gente, não desista, gente, é isso. Vários convidados é uma troca nossos, incrível. Nós tivemos isso. Toda troca, a gente aprende muito. A gente vê nas redes sociais, né? Hoje as redes sociais é tudo, né? Aí você acaba olhando o sucesso, o carro, a viagem na rede social, e só, tipo assim, os tombos que eu levei só eu sei, né? Aquela velha história. Então a gente começa a entender a jornada de cada um e ver que é isso que você acabou de falar, Karine. Perseverança, tá ali insistindo, quando você entende bem aquilo que você quer, visão de futuro, né? Sim. Essas coisas. E aqui o que a gente traz também? Serviços, prestação de serviços que otimizam também o trabalho, a vida do empreendedor. Então, no nosso caso, você super otimiza para tudo que é lado. E falando em otimizar, nós vamos fazer algumas perguntinhas que vão otimizar aí o negócio do empreendedor, pode ser? Vamos lá, deixa eu só contextualizar então a questão das holdings, né? Eu sou contadora advogada, especialista em holding. Hoje é um tema que tem sido muito falado por conta da reforma tributária, né? Que com a vinda da reforma tributária, as holdings realmente deu um boom. Então é sobre isso que nós vamos conversar, trazer um pouco desse mundo, né? E muitas dúvidas que vêm surgindo. Aí, às vezes, o empresário, ele não tem para quem perguntar. Às vezes, ele fica perdido, então... Vai vir aí várias respostas. Vamos clarear um pouco essas questões. Vamos lá. Bora lá, Cássia. Vou começar, então. Tá. Tarsis, para quem ainda confunde os termos, o que é, de forma simples, uma holding e quais são os tipos mais comuns? Então, vamos lá. A holding nada mais é do que uma empresa que administra outros negócios. Então, hoje se fala muito das holdings para a questão patrimonial. Mas existem holdings de empresas, existem holdings de patrimônio, existem holdings médicas, holdings agropecuárias. Então, assim, ela é a mesma coisa. O que a gente faz é usar a ferramenta da holding para qualquer área que o empresário atue, né? Então, o que é uma holding? É uma empresa que administra outras empresas, ou uma empresa que administra um patrimônio. É um CNPJ que tem algumas características muito singulares que fazem com que ela se torne uma excelente ferramenta, uma excelente estratégia para empresas e para as famílias dos empresários também. Isso que eu ia falar. A família também. Hoje, assim, para mim, o pouco que eu conheço me remete muito a uma questão familiar. Por conta do termo holding familiar, né? A holding familiar, ela basicamente cuida do patrimônio de uma família. Então, mais para frente a gente vai aprofundar um pouco mais, mas assim, quando a gente fala de holding patrimonial, significa que o patrimônio da família vai estar 100% dentro de uma holding. Lembrando, gente, que uma holding é basicamente um CNPJ. Ela é uma empresa, tem um CNPJ, o que difere ela das outras empresas são as características próprias da holding. Então, as cláusulas que eu posso colocar, trazer para dentro de uma holding, que garante certa credibilidade, estabilidade, segurança. Muito se fala de blindagem, não existe blindagem, é uma segurança patrimonial, que é muito diferente de blindagem patrimonial. Então, a holding familiar é a mais comum que se fala, que se propaga, justamente por conta da reforma tributária. E por quê? Porque aquela família que tem bastante patrimônio,
Quando falece o patriarca, existe o famoso inventário. Sim. Quando a gente fala de inventário, pensa que 20% do valor do patrimônio vai escorrer pelas mãos fazendo esse inventário. Então, a ferramenta da holding, ela traz essa possibilidade de fazer uma sucessão em vida, o que traz a economia tributária. Entendi. Então, por isso que a holding familiar, né, ela é a mais difundida hoje. Sim, a mais conhecida. A mais conhecida, só que você pode ter certeza que grandes grupos, hoje, todos estão em formato de holding. Então, grandes grupos comerciais, grandes empresas, grandes construtoras, onde eles pegam lá, holding, vai ter uma empresa que tenha material de construção, vai ter uma holding que vai prestar serviço, vai ter uma holding que vai ser a construtora, vai ter uma holding, entendeu? Ai, que legal. Então, assim, existem infinitas maneiras aí de você usar a ferramenta holding dentro de uma família e dentro de um negócio. Perfeito. Que legal. Então, Ótimo. falando nisso, quais são os principais benefícios de uma empresa adotar uma estrutura de holding, especialmente para empresários que estão crescendo? Então, alguns benefícios que a gente consegue trazer de imediato. Então, voltando agora a falar da holding familiar, seria a economia tributária na sucessão. Então, assim, ninguém gosta de falar de morte, mas é uma coisa que é certa para todas nós. Sim, exatamente. E isso vai acontecer com todos nós em algum momento. Então, a família que tem lá um determinado patrimônio e ela tem essa preocupação da sucessão familiar, ela faz a holding para trazer economia tributária na hora da sucessão. Por quê? Porque aí vai evitar o inventário. Então, vamos lá, vai evitar o inventário, vai evitar esse custo. E esse custo é importante falar, esse custo de 20% do patrimônio, é importante falar que esse custo ele tem que ser pago em dinheiro. Sim. E muitas vezes a família não tem o dinheiro, ela tem o patrimônio, que são coisas Exatamente. diferentes. Aí o que acaba acontecendo? Vende um apartamento barato, porque não vai conseguir transferir, porque para transferir tem que fazer inventário. Então pega lá um apartamento de 800, 700 mil, vende por 500. Para poder pegar o dinheiro. Para poder fazer pegar o inventário. dinheiro. Então ela vai perder duas vezes. Perde no valor do patrimônio, depois ele perde nos 20% que vai pagar entre custas, impostos e advogados. Esses 20% são essas três coisas. Então, traz essa economia tributária. Outra vantagem, proteção patrimonial. Como assim? Vou pegar o exemplo de um médico, que é um excelente caso. O médico, ele está totalmente suscetível a um erro médico a qualquer momento. Sim. Ele trabalha ali com as mãos dele e tudo mais. Um erro médico pode gerar um problema ali para o médico de milhões, né? Sim. Uma indenização de milhões por um erro que ele venha cometer. Sim. Então, nesse caso, se o patrimônio do médico está dentro de uma holding, o patrimônio da pessoa física dele não vai ser afetado. Olha só. Entendeu? Por isso que eu digo que é uma proteção. Verdade. Não significa que o médico não vai se responsabilizar por Sim, aquilo que ele pelo fez. Ele vai ter que problema. pagar. Aham. Mas, diretamente, os bens pessoais dele não serão Ficam afetados se o patrimônio dele estiver lá. Olha que bacana. Outra questão outra vantagem, né? É a economia tributária. A gente tem um vocabulário que a gente usa dentro das holdings que a gente fala dos 3 P's. A proteção patrimonial é o primeiro P. Outro P é a poupança, que é a economia tributária. E o terceiro P é a paz. Como assim a paz? Vocês conhecem famílias que os irmãos não se dão bem, Sim. os irmãos brigam, enfim. Imagina. Imagina, isso não acontece, né? Imagina. Lá no Paraguai acontece, Aqui aqui não. Mas lá no Paraguai, gente, tem umas famílias que são meio assim, que acabam se desentendendo. E isso evita o litígio. A formação da holding evita a briga, evita o litígio. Porque estando todo mundo dentro ali de uma holding, traz essa paz, essa segurança também pro pai numa ausência. Tem um outro caso que a gente faz bastante holding também, que é numa família, por exemplo, que tem algum deficiente físico Sim. ou deficiente até intelectual. Por quê? Na ausência do pai, quem é que vai cuidar? Né? E ele estando dentro da holding, ele é sócio como os outros irmãos. Então, ele tem ali um determinado percentual do capital social da empresa, e isso garante que ele vai estar protegido, né, na ausência aí dos pais, para sempre, porque ele é sócio de uma empresa, né? Nossa, Então, basicamente, que são legal, essas Engraçado, vantagens. eu tenho certeza que tem tantos médicos que não sabem desses benefícios. Verdade. Eu usei o do médico, porque o médico, ele costuma trazer no caso de indenização, costuma ser um valor exacerbado e tudo mais. Mas, por exemplo, construtora também costuma ter esse formato de holding com bastante vantagem, porque são questões que envolvem um patrimônio muito elevado, né? Um patrimônio muito Eu alto. falo de médico porque eu e a Cássia, nós temos clientes, né? De médicos. Então, já é uma virada de chave.
Então, Sim. pra tá levando. E eu tenho certeza por quê? Por estar no meio. Então, a gente Estar já no meio entende. e nunca ter ouvido Nunca falar. Ter tido esse tipo de contato, Não. né, com esse assunto. Legal. Então, assim, é uma proteção, é um caminho realmente para trazer uma segurança pessoal para esses profissionais. Quantos insights, quanta coisa boa a gente tá... Sim. É que quando a gente pensa num valor expressivo, né? Num patrimônio expressivo, é que a gente a outra realidade. Mas eu já trabalhei para uma família e eles tinham essa estrutura de holding e realmente era uma questão patrimonial Grande. outra realidade, bem grande. Então, eu não participava muito das questões técnicas, né, porque eu era mais ali administrativo, financeiro, atividades mais comuns. Mas eles estavam dentro dessa estrutura. É interessante você ter falado isso, porque é outro paradigma que a gente precisa quebrar, a questão do valor do patrimônio. Eu ia perguntar isso, se tem um mínimo, como que funciona? Olha só, não tem um mínimo, mas eu já fiz uma holding para uma mulher que ela tem apenas 3 imóveis. Ela tem 3 apartamentos. Olha só. Só que ela era funcionária doméstica, ela construiu um patrimônio, só ela sabe, mediante o esforço que ela fez. Então, ela tinha só 3 patrimônios, só 3 apartamentos. Só que pensa, aqui em Maringá, a gente tem uma realidade, cada apartamento é facilmente 700, 800 mil. Sim. Então, ela tinha ali quase 2 milhões de patrimônio e ela queria trazer para dentro de uma holding. Por quê? Porque ela mora no exterior. Então, só para desmistificar essa questão de que você tem que ter grandes, acima de 10 milhões de patrimônio, não. Se você tiver um único imóvel, você decidir que você quer colocar isso dentro de uma holding. Por quê? Porque eu não quero que meu filho pague 20% de inventário na minha ausência. Pronto, já valeu a pena para você. Olha só que legal. Fazer a holding, entendeu? Sim. Então, a holding, é importante falar isso. Ela não tem regras. Quando eu recebo um cliente na minha frente falando assim, eu quero fazer holding, a minha primeira pergunta é, por quê? Qual é a sua dor? O que te levou a querer uma holding? Por que você entende que uma holding vai te ajudar? Porque quando o cliente chega, ele já deu uma estudadinha, já deu um Google, já pesquisou ali um pouquinho, já sabe alguma coisinha, né? Sim. A holding não é um assunto que a pessoa chega crua, não. Muitas vezes a pessoa chega crua para abrir uma empresa, mas para a holding ela já deu uma pesquisadinha e já entendeu mais ou menos como é que a holding pode ajudar ele. E aí a gente entende o porquê. Então, vamos lá. Porque vou te dar 2 exemplos recentes, semana passada. Primeira, a minha mãe está muito doente. Aquela famosa... a matriarca, os médicos já não dão esperança para ela a qualquer momento. Infelizmente, ela pode falecer. E a gente, conhecendo a ferramenta de holding, nós já queremos fazer sucessão em vida. Aproveitar que ela está viva e fazer a sucessão dela. Então, eles tinham muita pressa e a preocupação deles era a sucessão. Os filhos recebem um valor altíssimo de aluguel, de aluguéis, imóveis de aluguel, né? Ele tem vários imóveis de aluguel e ele recebe um valor considerável de imóveis de aluguel e a preocupação dele é pagar menos imposto. Sim. Entendeu? Então, assim, dentro da mesma família, nós fizemos uma holding com o propósito de sucessão e o outro com o propósito de economia tributária. Entende? Então, assim, é uma empresa absolutamente personalizada, absolutamente baseada naquilo que o cliente deseja que a gente faça. É claro que a gente pode aproveitar realmente e fazer 2 em 1, aproveitar a ferramenta. Então, esse cliente que está fazendo hoje economia tributária, ele tem uma filhinha pequenininha, menos de 10 aninhos ela tem. Mas num futuro, a gente vai fazer a alteração contratual e começar a fazer a sucessão familiar dele, a hora que ele tiver interesse de fazer. Entendeu? Então, assim, voltando à tua pergunta, Cássia, com relação ao patrimônio, não existe. Se você tiver um único imóvel e quer fazer a holding, aí vai depender daquilo da sua preocupação, né? Do interesse do cliente. É possível fazer? É possível fazer. Nossa, perfeito. Legal. Que incrível. Tem até uma próxima pergunta aqui que a gente colocou, mas eu acho que já foi meio respondida, mas vamos lá. Muita gente associa holding à economia de impostos. Sim. Isso é mito ou verdade? Super verdade. Vou dar o exemplo, vou reforçar o evento aqui dos imóveis de aluguel e por quê? Vou explicar. Porque com a vinda da reforma tributária, além do imposto de renda
pagos sobre a receita de aluguel, vai começar a incidir o IBS e o CBS, que são os 2 novos impostos que estão chegando. Eles colocaram muitas normas em cima dos aluguéis para essa vinda da reforma tributária. Outra questão, quem tem imóveis de Airbnb? Hoje a Receita praticamente não fiscaliza Airbnb. Esse ano de 2025 foi o primeiro ano que ela soprou aos 4 ventos, a Receita Federal, que ela iria, né, trazer essa fiscalização para profissionais, para empresários que têm esse tipo de imóvel de Airbnb, mas a partir do ano que vem, além do imposto de renda, incidirão outros tributos. Por que ano que vem? Porque a reforma tributária está chegando. Então, essa é uma das vantagens de economia tributária. Empresas coligadas. Existem algumas estratégias que a gente pode usar dentro da holding para trazer economia tributária também para empresas que vão virar coligadas, que têm atividades incomuns. Então, são estratégias que a holding traz. Que aqui ainda fala assim, quais os cuidados nesse processo? De economia direcionada à holding e economia de impostos. Quais são os cuidados desse processo? Tem uma questão que eu acho que é fundamental nessa questão da economia tributária, que é você estar bem assessorado. Por quê? Eu também já recebi clientes lá que já tinham dívida, já estavam sendo executados por dívidas tributárias e decidiram fazer uma holding para blindar o patrimônio. Então, vou reforçar aquilo que eu disse aqui no começo. Sim. Não existe blindagem, ainda mais para uma empresa que já está em processo de execução. Então, o importante nesse caso, para você entender como é que você pode trazer essa economia, é você estar bem assessorado. Primeiro, dentro do seu nicho de atividade. Entendi. Cada atividade tem uma especialidade, tem uma particularidade que precisa ser levada em consideração. Segundo, considerando também o patrimônio pessoal. Terceiro, considerando também os regimes de casamento entre sócios e entre filhos de sócio. Eu ia falar agora para a sociedade também. Porque isso afeta demais. Nossa. Isso afeta demais. Por muito tempo, as pessoas achavam que casar em separação total, e até hoje a gente ouve isso, até na mídia, era, falta de confiança, é porque você não me ama, porque você tá com medo de um roubar o outro. E não, hoje a gente entende que isso é verdadeiramente uma estratégia, dependendo de cada caso. Sim. Tem famílias que não vão abrir mão, de fazer outro regime de casamento. Mas é sim uma estratégia que precisa ser considerada dentro de um cenário, entendeu? Então, assim, é um contexto que precisa ser analisado muito amplo, por isso reforça a questão do profissional. Por quê? Vou dar outro exemplo. Esses dias atrás, nós recebemos um cliente que trouxe uma holding já feita para dentro do nosso escritório para que a gente só fizesse um pequeno ajuste, que o outro contador não estava conseguindo fazer. Nesse caso, era um contador. Sim. E aí, de novo, quando eu olhei para esse cliente, eu perguntei para ele, por que você fez essa holding? Qual era o teu objetivo? E ele falou assim, sucessão familiar. Lá dentro não tem empresa, lá dentro só tem a famosa holding patrimonial, como você falou. E a preocupação era a sucessão. O que acontecia dentro dessa holding? Não tinha sucessão. Por quê? O contador, e eu sou contadora, o contador, ele entende de finanças, de economia tributária, mas ele não entende de sucessão. Quem é que entende de sucessão? O advogado especialista em sucessão familiar. O advogado familiarista, que entende da sucessão. Então, é muito importante isso. Qual é a tua dor? Como é que você vai botar para um contador, e eu não estou aqui falando mal de contador, pelo contrário, sou contadora também, mas estou falando com conhecimento de causa, porque eu faço isso e vivo isso diariamente junto com os colegas lá do meu escritório. Você tem que entender quem é que vai fazer. Se a sua dor é sucessão familiar, você vai precisar de contador de qualquer jeito, porque advogado não abre CNPJ. Sim. Mas a sucessão, quem é que vai fazer? Um familiarista, provavelmente. Entendeu? Então, assim, é importante você entender quem é que está fazendo o que você precisa e se ele tem o conhecimento estratégico para fazer aquilo que você precisa. E ter uma assessoria fundamental. Uma assessoria especializada, uma assessoria com experiência, uma assessoria que já viveu outros casos também, uma assessoria que vai saber te trazer, especialmente com a vinda desse novo cenário, gente, porque a reforma tributária vai chacoalhar a minha, tua vida, a vida de todo mundo. Vai te chacoalhar todo mundo. Todo mundo, gente, se esperto. O pessoal do Airbnb que se cuide. Pois é, o Airbnb até hoje estava lá tranquilo, recebendo as suas diárias e tudo mais. Agora a Receita já fez um convênio com o Airbnb, onde o Airbnb vai repassar todas as receitas adquiridas por CPF. Então, o CPF da casa recebeu X de Airbnb. Isso eles não tinham antes, agora já tem. Nossa, que incrível. E o que é bacana é que a Tarsis traz muito exemplo, então fica tão claro, fica mais fácil de entender. Legal. Exatamente. É a vivência, né? Parabéns. Exatamente. Bora lá. Vamos lá para mais uma, então.
Na sua experiência com empresárias no clube de empreendedorismo, quais são as maiores dúvidas ou medos quando se fala em criar uma holding? Olha só, a principal dúvida e medo e receio mas aí meus filhos vão tomar conta de tudo? Porque quando a gente fala de uma sucessão, então primeiro, são fases da holding, tá? Primeira fase, constituiu a holding baseado no interesse do cliente. Segunda fase, inclui o patrimônio dentro da holding. Terceira fase, fazer a sucessão em vida. Lembra que eu falei sucessão em vida? Mas aí eu faço sucessão em vida e meus filhos vão ter o controle de tudo que é meu, que hoje é meu? Antes de eu morrer. Não. Existe uma cláusula, por isso que eu falo, a holding ela é estratégica, existe uma cláusula só da holding que se chama Golden Share. Dentro da Golden Share, a gente garante ao patriarca, à matriarca, o controle e o domínio de todo o patrimônio que está dentro da holding. Então, essa é uma das principais dúvidas. Outra coisa, mas aí eles vão ter acesso ao meu patrimônio. Porque assim, uma coisa é eles entenderem que eles acham que só no CNPJ que a Receita acessa. E não é. Hoje em dia, todos os dados como cartório, Detran, tudo é cruzado. Maquininha de cartão de crédito, tudo é cruzado. Então, muitas vezes o empresário ele não entende que a Receita já sabe tudo que ele tem. Porque aí ele vai começar a ver o que eu tenho dentro de uma empresa. Não, querido, ele já sabe. Ele sabe tudo e mais um pouco. Sabe tudo e mais um pouco, entendeu? Você sabe que esses dias a própria Receita Estadual do Paraná, isso foi a Receita Estadual do Paraná, eles falaram assim que eles estão fazendo cursos, se especializando para entender as estratégias que os empresários estão usando para saber também como fiscalizar nos casos daquelas pessoas que fazem coisas erradas, né? Sim. Que fazem que acham que vão blindar porque tem uma dívida, que acham que vão fazer coisa errada. Então, assim, eles também estão estudando. Eles também, como é uma ferramenta que está sendo muito difundida, eles precisam entender também. Eles também precisam entender o que a gente está pensando, né? Quais estratégias que nós estamos usando para poder entender também como é que isso tudo funciona, né? Então, mas a principal dúvida é essa. Meus filhos vão tomar conta de tudo? Então, não. Existe uma cláusula específica dentro da holding que trata sobre essa autonomia do patriarca ou da matriarca. Eu já ouvi isso mesmo. Já ouvi o pessoal falar, não, mas eu já vou passar em vida, eles vão pegar em vida. Não, verdade. Não vão. É engraçado, né? Tem toda a segurança. Existe esse medo. Você vê, mas é uma coisa nova, sabe? Eu não julgo, não, porque é uma coisa nova, é um modelo novo de negócios e de estrutura familiar, né? Que precisa ser trabalhada. Esses dias a gente pegou uma holding também, onde o sogro teve que conversar com o genro e falar assim, olha, eu preciso que você assine aqui dizendo que você não tem interesse no patrimônio da minha filha. Então, você tá entendendo? Entra questões muito delicadas. E ele teve que assinar, porque ele estava construindo uma holding, colocou as filhas na holding e falou pro genro, vai ter uma cláusula ali específica dizendo que você abre mão de todo o patrimônio. E tudo bem. Novo, regime de casamento da filha. Você tá vendo como que envolve, interfere? É muita coisa. É assim, daqui pra frente é uma nova maneira de pensar. De pensar a nossa vida, né? É natural que se casem com comunhão parcial. Opa, pera lá, vamos pensar. Vamos fazer pacto entre os sócios, vamos fazer pacto antinupcial. Então, toda maneira de viver muda dali pra frente. É uma assessoria de jurídica, especialmente a jurídica, que vai acompanhar toda a vida da família. Por isso que é uma questão de bastante confiança dos profissionais. Nossa, que legal. E falando então em sucessão patrimonial e proteção como a holding pode ajudar em sucessão patrimonial e proteção de bens familiares? Tá, dessa maneira que eu te falei, justamente fazendo a sucessão em vidas. Em vida. Como é que a gente pode fazer isso? E qual que é a vantagem da gente fazer isso? Economia tributária. Então vamos pensar num cenário. De novo, já falamos, né, que a nossa única certeza é que todo mundo vai. Quando a gente faz um inventário, cerca de 20% ali do valor do patrimônio escorre pelas mãos dentro desse inventário. Geralmente as famílias não têm esse caixa, porque isso é pago e pago à vista. Por isso que muitas vezes a família demora anos para fazer um inventário, porque não tem o caixa para fazer o inventário ali na hora, deixa, o dia que der a gente faz, e aí uma hora que precisa, geralmente a pessoa faz o inventário a hora que precisa realmente, né? Não é nem a hora que tem que ser feita, é a hora que precisa.
Então, essa economia tributária na sucessão, a gente faz agora em vida. Ah, não vou pagar nada, então agora vai pagar. Você vai pagar todos os impostos de transferência das pessoas físicas, seja mãe, o pai, ou seja lá quem for, para dentro do negócio, para dentro da empresa. Então, paga agora. Qual que é a vantagem? Que você vai pagar uma única vez. Depois não paga mais. E aí, depois, você vai começar a incluir sócios dentro da... Você entende que uma única holding, ela pode perdurar por 5 gerações. Então, os sucessores, eles passam a ser sócios. Os sucessores passam a ser sócios e a gente passa a fazer uma sucessão física e patrimonial gradativa. Então, a gente fez hoje pro pai. Dali a pouco a gente inclui o filho, daqui a pouco inclui os netos. É que depende de cada estrutura patrimonial. Sim. Geralmente, a segunda família da holding, ela já construiu o seu próprio patrimônio, que não vai incluir na holding dos pais. Ela vai ter o seu próprio patrimônio. A gente abre uma nova holding. E aí, dá para fazer o vínculo de uma com a outra, ou não faz, vai depender de novo de cada estrutura familiar. Mas dá para perdurar aí por 5 gerações? Dá. Se a família sempre trabalha dentro da mesma empresa, não tem negócios avulsos ali à parte, dá pra gente só incluindo os herdeiros e fazendo a partir daí a sucessão familiar, né? Nossa, que não é só incluir como sócio, é fazer a sucessão familiar. Nossa, que legal. Muito, então, essa é a estratégia. A gente faz... Aí você já pensou que cada geração deveria fazer um inventário? Sim. Então, a cada geração, se você não aumenta muito o teu patrimônio, vai escorrendo os 20%. Até se você não tiver um aumento gradativo. Sim. E outra coisa que vai acontecer dentro dessa reforma tributária. Então, hoje o imposto de sucessão é 4%. Sim. No Paraná já existe a lei, já está tramitando, já está tudo certo, que vai imediatamente dobrar. É por isso que agora está se falando muito de holding. Não, tem que fazer esse ano, porque agora, ano que vem, inicia, né, as etapas da reforma tributária. E aí já vai para 8%. Aí já tem uma nova estratégia, uma estratégia diferente de fazer a tributação não fixo, 4%, mas gradativa. Então, assim, se você tem até X milhões de patrimônio, é X%. Se você tem até 8, é X vezes 2. 4 milhões é X%. 8 milhões é X vezes 2. 16 é X vezes 3. Entendeu? Quanto mais patrimônio você tem, mais você paga. Essa também é uma possibilidade de aumento tributário que pode chegar. Então, por isso, a estratégia da holding. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se for muito ruim, a gente corta. Mas eu vou fazer porque eu quero saber. Vamos lá. Quando se fala sobre holding da parte... Agora a gente está falando patrimonial. E quando há sócios? Por exemplo, então, tem lá um fulano, ele tem 3 sócios, mas ele quer fazer da parte patrimonial dele. Tem alguma ligação? Não tem? Não tem nada a ver? Como que seria isso? Não, porque a gente, vamos supor, uma empresa que tenha 3 sócios. Um desses sócios quer fazer uma holding. Sim. Ele vai fazer essa holding no patrimônio pessoal dele. Ele não vai incluir a sociedade, ele vai incluir o patrimônio pessoal. Pessoa casa, física, apartamento, carro, se ele quiser pôr. Carro não é muito indicado, mas, enfim, eu quero pôr, coloca. Ele vai fazer uma holding patrimonial da família dele. Agora, vamos fazer uma holding empresarial. Aí vai incluir a empresa. Aí os sócios da holding serão os sócios da empresa. Então, assim, a pessoa pode ter 3 ou 4 holdings. Ela não precisa ter só uma holding. Hoje se fala muito também de holding offshore, trust, né? É muito comum pessoas que moram no exterior. Acabei de falar de um caso. A mulher foi trabalhar no exterior, com a mão na frente e outra atrás. Hoje ela construiu um patrimônio que, para ela, é muito considerável, que era por dentro de uma holding, porque estando lá nos Estados Unidos, ela consegue administrar muito melhor do que na pessoa física, sim, entendeu? Legal. Então, assim, os 3 sócios, um sócio que só quer fazer, ele vai fazer do patrimônio pessoal dele. Aí não vai envolver a empresa não vai estar aqui. Outra coisa muito comum, legal essa tua pergunta, é para propriedades rurais. Então, nem sempre é vantagem. É importante a gente falar isso também. A ferramenta é excelente, a ferramenta é ótima, mas nem sempre é vantagem. Muitos clientes chegam diante de mim e falam, não faça. Por quê? Justamente porque a holding traz cláusulas que meio que bloqueiam o teu patrimônio. Um proprietário rural, às vezes, ele usa a fazenda dele lá, ou a propriedade rural dele, para financiar a produção agrícola. Sim, normalmente é assim. Normalmente é assim. Aí o que ele faz? Ele aliena a fazenda lá no banco. Se tá dentro da holding, não aliena. E aí prejudica ele. Prejudica ele, vocês entendem? Legal. Como que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa entender. E se hoje um proprietário rural chega para mim e eu não tenho esse conhecimento, eu falo,
maravilha, vamos botar tudo aqui dentro da holding. Aí lá em, sei lá quando ele começar o plantio dele, ele vai falar assim, tá, agora eu preciso liberar minha fazenda aqui pra poder... Não libera. Olha o tamanho do problema que a gente pode gerar para um cliente, entendeu? Que legal. Então, muito importante a gente ter esse conhecimento. Não é para todo mundo. A ferramenta é excelente? É, mas vai depender. Mas aí a gente pode pegar, só continuando com a sua pergunta, o patrimônio de um empresário e não incluir 100% na holding. Né? Igual eu acabei de falar do carro. Carro, geralmente, você troca, você dá num negócio, você se desfaz com uma certa facilidade. Eu vou bloquear o carro dele numa holding pra quê? Não precisa. Dali a 2 meses ele decide do nada trocar de carro. Tá na pessoa física. Então, nem tudo se coloca na holding. Então, de repente, ele pode, sei lá, 2, 3 apartamentos na holding, mas a empresa não tá, apartamento na praia não tá, não sei o que não tá. Não tem problema. Não precisa ser 100% lá dentro da holding. Vai ter nas estratégias Vai ter nas estratégias baseado na dinâmica de cada família ou empresa. Nossa, que legal. Perfeito. Muito bacana. Tô adorando. Eu também, tô aqui encantada com o assunto. Bora, Cassinha. Agora seria uma pergunta que nós já falamos, que é sobre um negócio grande ou pequeno na holding, então já deu para entender. Então eu vou fazer uma pergunta meio paralela. Tá. Sua opinião sobre a reforma tributária dentro do seu ramo, assim, o que você tem visto, o que você acha, assim, Tarsis? Vamos lá, então. Eu adoro essas perguntas. Eu respondi essa pergunta semana passada. Jura? Então, assim, o meu olhar sobre a reforma tributária é extremamente positivo. Ah, que bom. Eu acredito sim que vai melhorar o nosso sistema maluco de tributação, que ninguém entende, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, como é que faz, ninguém entende. Só que isso vai ser antecipado por um caos, porque toda mudança gera dor, toda mudança gera dor. E todas nós vamos passar por um período de mudança muito grande. Tanto é que o período transitório do sistema atual de tributação para o sistema posterior é até 2032, assim, é um longo período de adaptação para que definitivamente o nosso país viva um novo modelo tributário. Eu acredito que vai ser sim positivo, mas nós vamos passar por grandes desafios, especialmente nós, profissionais liberais, prestadores de serviço, a nossa carga tributária vai aumentar, a minha, a sua e a sua, prestadores de serviço. Então vai aumentar, mas qual é a estratégia? A estratégia é justamente trazer um nivelamento de tributação. Quem paga muito diminui um pouquinho, quem paga pouco aumenta um pouquinho, nivela ali. Então, assim, eu estou falando isso e olha que eu vou ter a minha carga tributária aumentada. Mas eu acredito sim que passou da hora de fazer essa reforma tributária. Eu acredito sim que vai ser benéfico, vai trazer uma transparência na tributação. Inclusive, os seus fornecedores, para aqueles que são comerciantes, você se acredita se o seu fornecedor paga imposto. Então, isso vai gerar uma cadeia de prestadores de serviço, de comerciantes, de indústria especialmente. Eu preciso entender como é que é a tua tributação para me relacionar com você, porque se você recolhe, eu também me beneficio com o teu recolhimento. Olha que loucura. E hoje nem todo mundo acontece isso. Não, hoje a gente nem sabe. Hoje a gente nem sabe. Né? Hoje o teu fornecedor te oferece desconto se você comprar sem nota. Olha isso. Sim. Então, assim, a gente vai ter um aumento na arrecadação, com certeza, mas assim, de novo, falando de mentalidade, a gente começou falando um pouco da mentalidade empresarial, a mentalidade empresarial vai ser drástica, vai mudar drasticamente. Você vai ter que entender com quem você se relaciona, com quem você faz negócio, porque se você se relaciona com quem paga impostos, você se acredita. Olha só. Então vai gerar uma dor, um desafio muito grande pela adaptação, que é natural. Tudo que muda é difícil pra gente, não é? Sim. Não vai ser diferente, vai gerar ali um caos. Mas depois da adaptação, eu sim acredito que vai ser benéfico. Então, eu acho que a gente tem que começar a se preparar, né? Começar a se preparar. Começar a se preparar. Com as nossas empresas e também com a nossa mentalidade, o nosso conhecimento, buscar mentalidade, mais empresa. conhecimento. Esse é um bom nicho pra você, Tarsis. É um bom tema você. Eu tô nadando no oceano azul, entendeu, gente? É verdade. Aquelas pessoas que têm muitos imóveis de aluguel também, é importante falar, tem providências que têm que ser tomadas imediatamente. Olha que bacana. Tem providências que precisam ser tomadas, registro em cartório e tudo mais, pra acelerar isso tudo. Então, gente, vocês precisam agora, inquestionavelmente, vai todo mundo precisar de um bom advogado, de um bom contador. Eu ia falar isso agora. Quais os principais profissionais que um empresário precisa ter para montar uma holding com segurança? Você sabe que ontem eu estava conversando com um colega advogado, e ele falando assim, ele é advogado empresarial, e ele falou isso, e é muito interessante. Ele disse o seguinte, deveria ser tão natural para o empresário ter uma parceria com o advogado, quanto é o contador. Porque o contador hoje, ele é obrigado.
Sim. Ele tem porque ele é obrigado. Você não tem como caminhar sem ter um contador. Mas você caminha sem ter um advogado. Mas aí você caminha com tantos tropeços, com tantos erros, que te traz prejuízos financeiros, prejuízos emocionais. Totalmente. A gente sabe de empresários que já fecharam as portas porque tomaram uma ação trabalhista, porque não estavam bem orientados. Então, assim, sem dúvida, um bom advogado e um bom contador. Pessoas que entendem do seu nicho. Por exemplo, o agro. O agro não é todo profissional que entende. Existem leis muito específicas, leis muito singulares para esse ramo, que exigem um profissional qualificado. Entendeu? Sim. Então, assim, esses dois profissionais devem caminhar, assim, Juntos. do lado do empresário de maneira em toda tomada de decisão. Já pensou se você tem um time ali para toda tomada de decisão, você consultar os dois, o contador e o advogado? Por quê? Muitas vezes o contador também te lança ideias. Esse é o meu diferencial dentro do meu escritório, ser os dois lados. O contador te lança ideias que aí o olhar jurídico fala, opa, peraí, cuidado ali, ó. Você tá vendo só aqui, mas você não tá vendo ali. Que legal. Que dali a 6 meses você pode tropeçar ali. E cair lá na frente. Então, por isso que a associação dos dois profissionais é muito legal. Nossa, que incrível, Perfeito. você vê? E É. a gente não tem ideia. Eu Não. acredito não só, mas muitos empresários Sim. precisam entender muito Abrir a bem mente com Abrir relação a a isso. mente. É. E se abrir também para essas consultorias, Sim. esses movimentos que agora, mais do que nunca, vai ser muito importante. Porque nós acabamos focando mais mesmo na No ideia core business, central, no no core básico. business, entendeu? Na Então, essência do seu negócio. exatamente. Legal. O que é de direito, de contabilidade, eu não tenho nem tempo de Afinidade, pensar. né? Não tem afinidade. Isso é muito natural. Exatamente. Mas o empresário, muitas vezes, por necessidade até, ele começa fazendo tudo e quando ele já tá num estágio diferenciado, ele Aí não ele procura. entende, ele não entende, não, mas eu sempre fiz tudo, por que agora eu vou ter que contratar? É, Porque o crescer exige uma profissionalização. Exige profissionalização, Não não tem tem E você elimina bastante gargalo, gente. Nossa. Se você tiver nossa. pessoas ali que te apoiam, que te aconselham, te assessoram, olha quanto tempo você vai eliminar de gargalo. A maioria dos conflitos empresariais que chegam no escritório foi por falta da redação de um bom contrato. Redação de, entendeu? De um contrato. O comecinho básico. Um comecinho bem feito, básico bem feito, que traria muita economia financeira e dor de cabeça, porque vai desanimando. Ah, eu não dou certo pra isso. Não é que não dá certo. Começou errado. É que tem certas estruturas que você não vai ter controle, como a Cássia falou mesmo. Exatamente. Que bacana, gente. Que assunto legal. Bom, a gente né? podia ficar mais horas aqui falando. E você acredita que a holding também é uma ferramenta de estratégia e crescimento E e não não só de proteção? Muito legal isso. É uma ferramenta de estratégia de crescimento. Por quê? Primeiro, traz um profissionalismo, traz uma governança, Verdade. muitas vezes, que a empresa não tem. Muitas questões de investidores também. Muitos investidores, eles buscam empresas, pessoas que vão buscar crédito no mercado, vão buscar até investidores para dentro do próprio negócio. Eles buscam empresas que já têm uma certa organização e que consigam apresentar essa organização para o investidor. Então, olha, você, Cássia, pode ter a tranquilidade de investir no meu negócio, por quê? Tá aqui o meu balanço, tá aqui a minha estrutura, tá aqui a segurança. Apesar de não ser o principal, a questão da proteção, Sim. mas tá aqui a proteção que hoje eu já tenho, o que te traz a segurança de investir em mim. Então, especialmente com relação à organização e governança, é uma vantagem muito grande você ter essa estrutura de holding para profissionalizar um negócio, para trazer uma estruturação que antes não tinha. Eu recebo muitos empresários lá que o filho é sócio do negócio, aí o filho já é dentista, já tá lá com o consultório dele. A sogra, o sogro. A sogra e o sogro. É que no passado, eles faziam muito isso por conta até da estruturação de negócios do nosso país. Porque uma Sim. empresa limitada exigia 2 sócios, e aí você botava qualquer um de sócio ali só pra ter os dois. limitado. É. Hoje você já não precisa mais. Mas é uma cultura que ainda tá muito enraizada na cabeça do empresário. Não, tem que ter 2. Aí ele coloca lá 2 e, enfim. O primo, o irmão. Um primo, um irmão, uma pessoa que não tem nada a ver. Sim. E aí o primo, por exemplo, tá, gente? Sei lá, todos nós que ligamos o carro de manhã tá suscetível a atropelar alguém. Sim, Aham. sim. Aconteceu Qualquer tipo de coisa. Entendeu? Foi preso por alguma razão. E aí prejudica todo um negócio, muitas vezes de anos. Entendeu? Então, gente, acabou o amadorismo. Pra ser bem curto e grossa, acabou o amadorismo. Verdade. O empresário agora, ele precisa de uma estruturação, de um negócio formalizado, ele precisa de um balanço
Ele precisa entender. Muitos empresários que estão aqui nos assistindo agora, eu tenho certeza, não sabem nem quanto fatura. Sim. Não tem consciência de quanto fatura, quanto gasta, qual é o meu maior gasto, qual é o meu... Então, assim... Eles se assustam. Eu mesmo, quando eu entro pra fazer... A caça é melhor do que eu, gente. Quando eu entro pra fazer lá a parte de gestão mesmo, a gestão estratégica de mostrar números, eles se espantam porque eles não sabem ao certo nem o que eles gastam. Olha Faz que nem loucura. ideia. Eles não sabem. Então, quando a gente chega pra falar, olha, você gastou isso, você teve isso, você tá com prejuízo, ele fala, não pode. Por quê? Porque realmente eles não têm conhecimento. Não tem conhecimento. Então é isso, sabe? O amadorismo, ele tá se escorrendo. Verdade. O bom empresário, ele precisa de estruturação empresarial, de negócios, de vida, entendeu? Eu acho que a gente veio de uma geração, nossos pais, nossos avós, que as coisas iam acontecendo, aí pegava um pouquinho aqui, a partir de agora já não dá mais. Não tinham nem previsão de nada. Não tinham previsão, não tinham... contavam muito com a sorte, então já não dá mais. Hoje não. A profissionalização dos negócios precisa acontecer. Verdade. Tarsi, para quem tá ouvindo então, resumindo, qual seria o primeiro passo para começar a estudar ou estruturar uma holding hoje? Então vamos lá. Se você entender o que é para você uma holding, que faz sentido para tua família, para o teu negócio. Primeiro, procurar um bom profissional, pessoas que sabem estruturar. Segundo, deixar bem claro a sua intenção. Mesmo que o profissional não te pergunte, deixe bem claro a sua intenção para que você se certifique de que aquilo que você quer que aconteça dentro da sua holding, como eu falei do caso lá que nós tivemos dentro do escritório. E a partir daí, ir organizando. Porque muitas vezes a gente recebe uma família lá para fazer holding e eu nunca converso só com a mãe ou só com o pai. A conversa em determinado estágio da estruturação da holding, ela vai acontecer com toda a família. Essa holding, ela não precisa acontecer de uma vez só. Por quê? Porque você lembra que eu falei que paga imposto na hora da incorporação imobiliária, na hora da incorporação dos imóveis dentro da holding. Então a gente pode fazer um planejamento. Olha, então dentro de 2 anos, 3 anos talvez, a gente incorpora 1 imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis. Por quê? Porque tudo isso tem custo para a família, né? Então, primeiro passo, procura um profissional, deixa bem clara a sua intenção, faz um planejamento. Tem pressa? Tenho pressa. Então tem que ser incorporado de uma vez só. Não tenho pressa? Vamos fazendo aos poucos um planejamento, porque aí isso gera previsibilidade de orçamento também para essa família. E a partir daí continuar. E aí com a vinda da reforma tributária, gente, com certeza novas questões vão surgir. Sim. Que hoje nós não estamos enxergando. As regras não foram todas promulgadas ainda, elas não foram todas liberadas. Então com a vinda da reforma, com certeza vai ter ali uma adaptação ou outra que a gente vai fazendo no decorrer do prazo. Sim. Mas eu acho que esse planejamento é muito importante. Você sabe, olha, daqui a tanto tempo você vai gastar tanto, daqui a tanto tempo você vai gastar tanto. Olha, você não quer fazer incorporação agora que o imposto é 4%? Ok. Você sabe que você corre o risco do ano que vem ser 8%? Eu quero assumir o risco. Tá tudo bem. Não tem problema, entendeu? Para tudo na vida, né? O pra planejamento é importante, essencial. Eu acho que para essas questões ainda que envolvem um valor monetário, às vezes, muito expressivo, mais ainda. Mais ainda planejamento, né? Exatamente isso. 3 coisas que eu coloquei, então, sobre a holding de insight. Planejamento, amadorismo não mais e segurança. Sensacional. É isso? É isso mesmo. Legal. Arrasamos. Cássia, a gente conta pra ela agora o que vem? Ela aguenta? Vixe! Eu adoro. Sim, ela vai ter porreta demais. Preparadíssima. Mito ou verdade? Bora? Bora. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu começo? Começa, Cássia. Adoro. Eu justifico ou só falo mito ou verdade? Fica a seu critério. Se você vontade. quiser falar mito ou verdade, ou é mito por isso, à vontade. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Mito ou verdade? Holding é só para milionários. Adoro. Claro que não, mentira. Não, de jeito nenhum. Precisa nem falar, né? Mito. Criar uma holding reduz legalmente a carga tributária? Reduz, dependendo da estratégia que você utiliza. Verdade. Legal. Se eu tiver uma holding, meus bens estão totalmente protegidos contra qualquer tipo de dívida. Mito, mentira. Tudo é uma estratégia Quem dera, né? E um planejamento. Imagina que a própria Receita ia liberar isso pra nós, né? Imagina. Mentira, mas existem sim estratégias de proteção, não é blindagem patrimonial. Perfeito. Holding serve apenas para empresas com vários CNPJs? De jeito nenhum. Uma holding pode ser, como a gente falou, patrimonial, rural, médica. Você pode ter um único CNPJ, você pode não ter CNPJ e só querer constituir um CNPJ para a questão patrimonial, então mentira. Legal.
Montar uma holding é algo complexo e demorado? Depende, pode ser demorado dependendo desse planejamento que eu acabei de falar. Mas, de forma geral, não é complexa porque quem vai cuidar disso é um profissional habilitado. A Tarsis. A Tarsis. E não é demorado dependendo da estratégia. Então, assim, se a gente fizer um planejamento a longo prazo, a finalização dessa holding, então a abertura da holding é rápida, mas a finalização da estratégia sucessória pode ser um pouco mais demorada, dependendo do que foi conversado e do que foi acordado com a família. Legal. Perfeito. Holding é uma ferramenta importante no planejamento sucessório da família empresária? Ela é necessária, ela é mais do que importante, ela é necessária para o planejamento sucessório de uma família de empresários ou de uma família que simplesmente cada um segue a sua vida profissional, mas que conjuntamente tem ali um determinado patrimônio. Então eu vejo, é verdade, ela é necessária, inclusive. Que bacana, a gente coloca esses mitos e verdades, porque normalmente são perguntas de pessoas que querem fazer e às vezes têm até medo de perguntar. É importante falar isso, né? E outra, geralmente, ou o empresário já vem muito estudado, ou ele vem e demora meses para tomar a decisão de fazer, porque ele não sabia nada e quer entender tudo, e demora para entender tudo. Por quê? Por essa questão que a Cássia trouxe. Não é o meu mundo. Não é o mundo que eu vivo. Eu vivo aqui cuidando dos meus clientes, como a secretária remota, ou fazendo BPO do meu cliente. Eu não tenho conhecimento em outras áreas. Então, esses dois cenários eu vejo muito. Um cliente que demora muito para tomar decisão, porque quer entender muito bem, ou um cliente que já chegou, já estudou, já viu. E também vem muito da cultura que nós trazemos também. Né? É uma cultura completamente nova essa da holding. É verdade. Dá até aquela assustada. Essa questão de, nossa, mas meus filhos vão ter o controle, igual a gente falou, mas como é que vai ser isso? Meu filho... outra coisa que eu já ouvi no escritório, meu filho nem sabe quanto que a gente tem de patrimônio. E não sabe muitas vezes. Às vezes ele é outro nicho de trabalho. Eu dou um carrinho velho pro meu filho andar, se ele souber, quando eu já ouvi isso eu também. Poderia dar poderia dar um Porsche, mas deixa ele no carro. Então, é isso, gente. Assim, olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, desmistificando a holding, falando, trazendo clareza, esclarecimento. Tô sempre super à disposição, porque é um assunto novo, é um assunto que gera curiosidade, dúvida, e tem que ser muito bem pensado realmente. Verdade. É uma decisão que não é simples, realmente não é. Eu já quero crescer para ter a minha holding. É isso, já foca nisso. Já estou crescendo. Foca nisso. E o que é bacana? Depois que o pessoal assistir, eles vão ter mais dúvidas, e aí você retorna pra gente. Com certeza. A gente vai fazer mais mitos e verdades, você vai trazer mais essas respostas que tem tantas dúvidas, porque é um assunto novo, realmente. Sim. Eu mesma vou sair daqui com mais outras dúvidas e eu vou perguntar. Sim, estou à disposição sempre de vocês. É uma alegria estar aqui, gente. Ai, Tarsis, foi um prazer receber você aqui, esse bate-papo gostoso. Esse assunto que parece ser tão monstruoso, complexo, e você trouxe tudo de uma forma tão simples e clara. Foi muito gostoso mesmo. Muito obrigada pela disposição, né, por ter vindo mesmo, aceitado o nosso convite, e nós adoramos. Eu falar da Tarsis, eu nem falo muito. Não falo. Nem fala. Já sabe, mas é um prazer, é uma honra ter você aqui. Eu falo que você traz essas coisas assim mais fáceis, mais leves, de um assunto que tá tão novo. Né? O pessoal fica até com muitas dúvidas. E cada exemplo que você trouxe para nós foi fantástico. Para mim foi fantástico. Sim, foi muito fácil ver. Legal. Então, foi uma honra ter você aqui. Eu quero que você venha mais vezes. Te dizer que você é incrível. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, são duas amigas que eu tenho no coração, mais do que parceiras profissionais. É uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, contem sempre comigo. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Até logo, gente. É isso.